A Virtual FM apresenta Informativo Diocesano. Bom dia, amigo e amiga ouvinte. Você vai acompanhar agora o Informativo Diocesano, programa de todos os domingos, aqui na Virtual FM 104.7. Informativo Diocesano, um programa de notícias da vida da Igreja, especialmente na Diocese de Erechim, com a mensagem semanal de nosso Bispo Diocesano, Dom Ademir Antônio Mazzali. Hoje é domingo, 5 de março, segundo da quaresma do ano litúrgico A, que convida a ouvir a voz do Senhor como Abraão e em Cristo transfigurar a própria vida. Estas são as comunicações deste Informativo Diocesano. Agenda pastoral. Neste domingo, às 14 horas, encontro de oração da Renovação Carismática Católica RCC na Igreja São Cristóvão, em Erechim. Segunda-feira, às 13h15, reunião das coordenadoras paroquiais do setor de animação bíblico-catequética no Centro Diocesano. Às 19 horas, a reunião do Horizonte 2 do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora no Centro Diocesano. Terça-feira, às 8h30, reunião dos padres e diáconos na Sala Dom Cláudio do Seminário de Fátima. Quarta-feira, reunião dos padres da área de Erechim na sede paroquial Nossa Senhora da Salete, Três Vendas. Às 19 horas, reunião da área pastoral de Gaurama, em Gaurama. Quinta-feira, às 13h30, encontro das coordenadoras paroquiais da Pastoral da Pessoa Idosa no Centro Diocesano. Às 19 horas, reunião do Horizonte 3 do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora no Centro Diocesano. De quinta-feira ao dia 17, às 19 horas, na Catedral São José, novena da Festa do Padroeiro. Sábado, a partir das 8h30, encontro de estudo dos candidatos ao diaconato permanente em sala do seminário sobre a diaconia da caridade, com a assessoria do padre Volney Torrigo, pároco em estação. Das 8h30 às 11h30, no Centro Diocesano, encontro das assessoras da infância e adolescência missionária. Iniciada a programação comemorativa dos 70 anos do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Dom Ademir Antônio Mazzali, Bispo Diocesano de Erechim, presidiu missa de abertura das comemorações dos 70 anos do Seminário Nossa Senhora de Fátima no santuário do mesmo nome, nesta quarta-feira, 1º de março, primeira semana da quaresma. A celebração foi concelebrada por 26 padres e teve a participação de 6 diáconos permanentes, religiosas e expressivo número de leigos e leigas. Foi realizada exatamente nos 70 anos da bênção da pedra fundamental do seminário, ocorrida no dia 1º de março de 1953 por Dom Cláudio Collin, então bispo da recém-criada Diocese de Passo Fundo, à qual pertencia toda a região da atual Diocese de Erechim. Esta programação comemorativa ocorre durante o 3º ano vocacional no Brasil, cujo tema é Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. A homilia da celebração. Dom Ademir iniciou a reflexão expressando sua alegria por presidir a celebração eucarística de abertura da programação dos 70 anos do seminário. Ressaltou que a palavra de Deus do dia, no contexto da quaresma, convida a todos a abrir-se para Deus e renovar a vida em preparação da Páscoa. Acentuou a importância de iluminar a história com o que foi realizado no seminário, com gratidão aos reitores, formadores, funcionários, benfeitores, enfim, a todos os que deram a sua colaboração ao estabelecimento. Convidou o atual reitor, Padre José Carlos Sala, a continuar a reflexão e a apresentar aspectos dos 70 anos do seminário. Ele começou lembrando que o bispo da Diocese de Passo Fundo, criada em 10 de março de 1951, encaminhou logo a construção de um pré-seminário em Tapera e um seminário menor em Erechim. Aqui, por ser, conforme o livro de crônicas, mais rica zona de vocações, de clima saudável e centro colonial muito importante. Confiou a obra a Nossa Senhora de Fátima. Por isso foi logo construído um monumento a ela que foi se tornando local de oração e das romarias. Por ocasião de sua primeira visita ad limina ao Papa Pio XII e aos organismos de sua assessoria em 1952, passando por Fátima, Portugal, levou 2 imagens de Nossa Senhora para que as abençoasse. Uma era para a capela interna do seminário
e outra para peregrinar pelas paróquias e que é a das Romarias. De Portugal, Dom Cláudio trouxe também um fragmento de pedra do santuário de lá, que foi colocado na pedra fundamental do seminário daqui, lançada em 1º de março de 1953. No dia seguinte, em salão provisório, iniciaram as aulas com os primeiros 42 alunos. Logo em seguida, foi iniciada a construção do seminário, inaugurado em 21 de outubro de 1956, com a presença do presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, com grande comitiva do governo federal. Pelo seminário passaram 1.459 alunos, dos quais 118 ficaram padres e 5 deles bispos. Ressaltou a sua importância na formação de lideranças para a diocese e a sociedade civil. Destacou que as celebrações desses 70 anos visam fortalecer a dimensão vocacional neste terceiro ano vocacional do Brasil. Concluiu citando a mensagem de acolhida à imagem de Nossa Senhora de Fátima, ao ser trazida para Erechim em outubro de 1952, na comunidade Nossa Senhora da Saúde Rio Tigre, onde Dom Cláudio fez uma parada. A mensagem foi escrita por Francisco Skowronski e proferida por sua esposa Cecília. Flores de gratidão e pedido de depoimento a respeito do seminário. No início da celebração, Padre Sala motivou a colocação de rosas diante da imagem Nossa Senhora de Fátima por ex-seminaristas e ex-reitores presentes em sinal de memória e de gratidão aos ex-reitores falecidos. No final da celebração, ele apresentou a programação da celebração dos 70 anos do seminário até a Romaria. Anunciou a organização da galeria dos ex-reitores e a organização de um arquivo fotográfico do estabelecimento. Informou também que comporá um hino do seminário. Solicitou aos padres e aos leigos particularmente ligados ao seminário um depoimento escrito sobre o que ele representa em sua vida. Os 5 bispos que estudaram no seminário de Fátima: Dom Hercílio Simon de Passo Fundo, Dom Jerônimo Zanandrea de Erechim, ambos falecidos, Dom Demétrio Valentini, emérito de Jales, São Paulo, Dom Osvino Bota, arcebispo emérito do Ordinariado Militar, e Dom Cleocir Bonetti, bispo de Caçador, Santa Catarina. Conselho Econômico Diocesano analisa exercício financeiro de 2022 e outros assuntos. Convocado e presidido por Dom Ademir Antônio Masali, o Conselho de Assuntos Econômicos da Diocese de Erechim realizou a sua primeira reunião anual segunda-feira, dia 27, no Centro Diocesano. Hildo Benincá, econômico, apresentou o balancete financeiro do ano passado da Diocese e seus diversos organismos: Cúria Diocesana, Lar Sacerdotal, Seminário São José e Fátima, Livraria Pastoral, Fundo de Solidariedade. Depois foi visto o andamento da implantação das 4 usinas fotovoltaicas, 3 em funcionamento, Seminário de Fátima, Salão da Paróquia de Capoeirê e Entre Rios do Sul. Em tratativas, a da sede paroquial de Aratiba. Foram apreciados investimentos na reforma da Sala São José perto do Seminário de Fátima, a construção de guarita para vigilância o dia inteiro e a adequação de quartos do 2º piso da Cúria para funcionamento administrativo. Intenção de oração do Papa para este mês de março para o apostolado da oração extensiva a todos. Rezemos pelos que sofrem por causa do mal cometido por parte de membros da comunidade eclesial, para que encontrem na própria igreja uma resposta concreta às suas dores e aos seus sofrimentos. Na mensagem de vídeo sobre esta intenção, ele acentua que a igreja não pode tentar esconder a tragédia dos abusos, quaisquer que sejam, nem quando os abusos ocorrem nas famílias, em clubes ou noutro tipo de instituições. Ele destaca também que pedir perdão é necessário, mas não é suficiente. Pedir perdão é bom para as vítimas porque são elas que devem estar no centro de tudo. A sua dor, os seus danos psicológicos podem começar a cicatrizar se encontrarem respostas. Realizado em Brasília o seminário O Brasil que Temos. A Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio das pastorais sociais e dos movimentos populares que contribuem na mobilização para a 7ª Semana Social Brasileira, realizou de quarta-feira a esta sexta-feira na Casa de Encontro Dom Luciano de Almeida, em Brasília, o Seminário Nacional O Brasil que Temos. Participantes:
Os bispos da presidência da comissão, representantes das coordenações nacionais das pastorais sociais de movimentos populares. Na programação, uma leitura profunda da realidade nacional e internacional nos âmbitos social, político, econômico e religioso, para entender esses fenômenos e as ameaças às democracias. Também um olhar para os movimentos de resistência que favorecem o fortalecimento da democracia. Comissão para a Cultura e Educação da CNBB inicia jornadas regionais de formação para educadores inspiradas na campanha da Fraternidade 2022. O setor Educação da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da CNBB vai realizar entre março e junho, nas 5 regiões do Brasil, a jornada de formação de educadores, Educar ao Humanismo Solidário, inspiradas na campanha da Fraternidade 2022 sobre a educação. O intuito desse projeto é oferecer aos educadores e agentes de pastoral da educação e universitária um itinerário formativo, reunindo os elementos constitutivos a partir do Pacto Educativo Global e do Humanismo Solidário. Ouvinte da Virtual, passemos agora à mensagem semanal do nosso bispo diocesano, Dom Ademir Antônio Mazzali. Deixar-se transfigurar por Cristo. Minha saudação aos irmãos e irmãs que acompanham Voz da Diocese. Celebramos o segundo domingo da Quaresma em preparação para celebrar a Páscoa do Senhor, e a liturgia da palavra nos convida a subir o monte com Jesus para ouvir sua palavra, para contemplar sua glória e para deixarmos-nos transfigurar por Ele no processo de conversão que esse tempo quaresmal nos propõe. Prezados irmãos e irmãs, da primeira leitura tirada do livro do Gênesis, nos diz que Abraão e Sara foram chamados por Deus para sair da realidade de opressão e de morte que os envolvia e os impedia de ter um olhar de esperança para o futuro. Foram convidados a saírem de sua esterilidade, a terem uma vida fecunda e serem pais de um grande povo, isto é, a acreditarem na possibilidade de um futuro novo, uma bênção. E o texto do Gênesis diz que Abraão e Sara ouviram este apelo de Deus. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Abraão é figura de quem crê e na fé caminha confiante, aguardando a realização da promessa divina em meio às adversidades da vida. Caros irmãos e irmãs, como ocorreu com Abraão e Sara, que ouviram a palavra de Deus e acolheram, no Evangelho desta liturgia, nos apresenta que Pedro, Tiago e João também foram convidados por Jesus para irem num lugar à parte, numa alta montanha. Para o povo da Bíblia, a montanha sempre foi o lugar onde Deus se deu a conhecer. Foi no Monte Sinai que Deus entregou a sua lei, os 10 mandamentos, a Moisés. Foi lá também que Deus se revelou a Elias na brisa suave. Lá no monte, depois de uma longa conversa com Pedro, Tiago e João, Jesus foi transfigurado diante deles. O texto bíblico diz que o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Por um lado, são imagens da ressurreição de Jesus. Por outro, quer dizer que eles fizeram, com Jesus, uma experiência profunda de Deus, que mudou o seu olhar, a sua compreensão a respeito do próprio Jesus e de seu ministério. É o encontro profundo com Deus que muda e converte as pessoas, que as faz ver a vida e a missão de forma mais clara e convincente. Jesus já havia dito aos discípulos que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas veio para dar-lhes pleno cumprimento. Moisés e Elias, que respectivamente representam a lei e os profetas, falam com Deus no Monte Sinai. O texto do Evangelho descreve que eles estavam no monte conversando com Jesus. Significa que Jesus fez Pedro, Tiago e João compreenderem que, por meio de seu ministério, ele era o novo Moisés, isto é, o verdadeiro libertador, o libertador por excelência, e o novo Elias, ou seja, o verdadeiro profeta. Na transfiguração, Jesus foi apresentado como o Filho amado do Pai, e os discípulos foram convidados a escutar o que ele diz. Escutar o que ele diz significa estar aberto à sua palavra e sua proposta de vida. A afirmação ouviu lembra que a palavra de Deus precisa ser ouvida, praticada e ensinada. Ouvir é entender e viver tomando a própria cruz,
Ouvir é qualidade central do discipulado. Diante dos discípulos medrosos, Jesus disse a mesma palavra que Deus havia dito outrora a Abraão e Sara, em Gênesis, no capítulo 13, versículo 17. Levantai-vos e não tenhais medo. O encontro com Deus, com o Cristo ressuscitado, nos tira da acomodação, nos faz sair das nossas tendas, nos encoraja e nos envia a descer do monte para transfigurar a sociedade em vista do reino da justiça e da paz, e como diz a campanha da fraternidade deste ano, dai-lhes vós mesmos de comer. Prezados irmãos e irmãs, rumo à Páscoa do Senhor, somos convidados a fazer a experiência do encontro com Jesus transfigurado e a deixar-nos transfigurar por Ele. Precisamos configurar nosso olhar com o de Jesus, um olhar que vê e permanece, se envolve, se compromete, assim como o povo de Israel fora convidado a ouvir e pôr em prática a palavra do Senhor. Todos nós, como discípulos de Jesus, somos convidados por Deus a fazer o mesmo. Que esse tempo quaresmal transforme nosso modo de pensar, de viver e de agir, construindo uma sociedade justa e fraterna, onde não haja nenhum necessitado entre nós, como faziam as primeiras comunidades cristãs. A todos um bom domingo e que Deus os abençoe. É o final do Informativo Diocesano. Sábado próximo estaremos de volta às 11h45 aqui na 104.7. Deus abençoe você e sua família, ouvinte da Virtual. Com a oração constante, a leitura assídua da Palavra de Deus, a participação na celebração litúrgica da comunidade, poderemos ouvir a voz do Senhor como Abraão e em Cristo transfigurar a própria vida. A Virtual FM apresentou Informativo Diocesano. O Diocesano.